Urubu, pode esperar que a sua hora vai chegar. Ô Urubu, pode esperar que a sua hora vai chegar. Mais uma vítima hoje no Caldeirão de São Januário. De fato, meus amigos, caiu no Caldeirão, já era. Vasco mais uma vez vencendo dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa e, é claro, vencendo e convencendo. Tudo bem, era um adversário fraco, era um adversário limitado, o último colocado do Campeonato Carioca com chances reais de cair para a segunda divisão do Campeonato Estadual, mas o Vasco fez o que tinha que fazer, seguiu o manual. Contra adversário fraco é para golear. E goleou. Nas últimas 3 partidas são 10 gols marcados. 4-1 hoje contra o Boa Vista, 4-0 no Trem na última quinta-feira e 2-0 no Botafogo no domingo retrasado. Então, meus amigos, o Vasco está seguindo um manual. E antes que você se questione, Lucas, menos empolgação. Lucas é o Boa Vista. Lucas é o Trem. Vamos aos pouquinhos e vamos realmente colocar nossa mão na consciência sobre aquilo que o Vasco fazia nas últimas temporadas. O Vasco todo ano enfrentava a Boa Vista. O Vasco todo ano enfrentava um adversário fraco na Copa do Brasil. Mas o Vasco em nenhum ano vencia esses adversários por 4-0, 4-1, 5-0, como foi contra o Resende de São Januário. E nesse ano está sendo diferente. Esse ano, o Vasco de fato está conseguindo jogar como o Vasco da Gama. Mais uma boa partida. Tenho sim pontos a se falar negativos sobre o desempenho do Vasco de hoje. Não gostei de alguns detalhes, mas num geral, num todo, a gente com toda certeza vai ver que foi mais um bom desempenho do elenco do Vasco. Agora, é claro, no próximo domingo, Vasco e Flamengo, 6 horas da tarde no Maracanã. Um grande jogo, um grande clássico, um grande teste. E falo aqui, e chego até me arrepiar como torcedor vascaíno. Eu não lembro da última vez que o Vasco entrava no confronto contra a equipe do Flamengo com chance de uma vitória, como tem quando irá enfrentar o Flamengo nesse próximo domingo. Hoje, eu como torcedor vascaíno, entro nesse Vasco e Flamengo com não uma certeza, mas acreditando que o Vasco... Aliás, uma certeza que o Vasco vai fazer uma grande partida, isso é sem dúvida, mas acreditando que o Vasco poderá conseguir a vitória. Vamos buscar aí na nossa memória há quanto tempo você, torcedor, não ia enfrentar o Flamengo pensando que a gente pode sair com a vitória. Poderemos sair com resultado positivo. E já falo mais, para te antecipar sobre o que irá acontecer nesse próximo domingo. Hoje, o Vasco jogou sem Figueiredo, hoje o Vasco jogou sem Marlon Gomes, hoje o Vasco jogou sem Manuel Capasso, o zagueiro contratado e pago quase 8 milhões de reais pela sua contratação, e hoje o Vasco jogou sem Andrei Santos. A expectativa é que esses 4 jogadores venham a estar à disposição para enfrentar o Flamengo no próximo domingo. E além deles, quem sabe até o Luco Orediano também não poderá ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Então, se realmente tudo acontecer de uma forma perfeita, o Maurício Barbieri não terá apenas 5 jogadores à sua disposição. Terá 5 grandes atletas, grandes reforços para o jogo desse próximo domingo. Figueiredo, que na minha opinião é titular pelo lado esquerdo do campo. Marlon Gomes, que é titular nesse time. Andrei Santos, que é titular nesse time. Luco Orediano, que é titular nesse time. E Manuel Capasso, que é titular nesse time. Então, se hoje a gente já olha para esse time do Vasco e já vê que tem um trabalho sendo desenvolvido, imagina entrando quase metade de jogadores com mais qualidade do que esses de hoje para o clássico do próximo domingo contra o Flamengo. Então é sim, torcedor vascaíno, pra gente se empolgar. É sim, torcedor vascaíno, pra gente olhar pro próximo domingo e realmente pensar de uma maneira boa. Pensar que poderemos vencer o Flamengo e, de fato, colocar ainda mais areia na situação deles que tá complicada. Amanhã eles têm uma final aqui no Maracanã. Se perder, se prepare, porque realmente vai entrar ainda mais desmotivado para o próximo domingo e tomar lapa do nosso gigante da colina. Mas é claro, o que importa é o jogo de hoje. E vamos falar sobre essa partida hoje contra o Boa Vista. Boa Vista, nesse momento, como a gente trouxe a vocês, é o último colocado do Campeonato Carioca. Não venceu nenhuma partida nesse estadual. São 2 pontos conquistados em 9 jogos, 7 derrotas e 2 empates.
De fato, um time muito limitado, um time fraco, mas volto a repetir o que eu falei lá no início. O Vasco todo ano, toda temporada, todo estadual, toda a Copa do Brasil enfrentou times fracos e limitados. Porém, mesmo diante disso, não conseguia ser superior. E hoje fez o que deveria ser feito. Foi superior durante todos os 90 minutos contra a equipe do Boa Vista. Não à toa, se a gente der uma olhada nas estatísticas, e é como eu sempre falo aqui no canal, meus amigos, contra números não há argumentos. Números mostram de fato o que aconteceu na partida. E o jogo terminou com 55% de posse de bola a favor do Vasco, contra 45% a favor do Boa Vista. Com relação a finalizações, 19 finalizações, novamente um número muito alto a favor do Vasco da Gama, contra 11 a favor do Boa Vista. Porém, quando a gente olha para aquilo que de fato aconteceu, 9 finalizações no gol a favor do Vasco da Gama e apenas 3 finalizações no gol a favor do Boa Vista. Ou seja, volto a repetir, um Vasco da Gama sendo muito superior em todos os aspectos. Léo Pelé, mais uma partidaça, muito seguro. Lucas Piton acabou tendo que sair no primeiro tempo, mas sinceramente, eu vi muitas pessoas já reclamando nas redes sociais. Gostei da partida do Paulo Vitor, acredito que não comprometeu. É claro, não é nem um pouquinho a altura do Lucas Piton. Dois jogadores de níveis muito diferentes. Mas para ser o reserva, acredito que não teremos problemas com relação a ele. Sobre o lado direito do campo, do sistema defensivo, Miranda é um jogador que está tendo um entrosamento com o Léo Pelé. E é aquilo que a gente sempre ouve quando se relaciona com futebol. Se colocar alguém ao lado que sabe jogar bola, automaticamente o jogador cresce. E o Miranda hoje joga ao lado de um grande atleta. Então automaticamente está crescendo também de produção. Mas não é por isso que ele me passa segurança. Muito pelo contrário, eu não tenho segurança no Miranda. E é exatamente por esse motivo também que o Vasco contratou o Manuel Capasso. A expectativa é que ele venha a ser regularizado. E já então, até adianto aqui a vocês, perdão, então não, né? Até adianto. Para que o Capasso venha a ser regularizado, ele vem estar à disposição para a partir do próximo domingo. Quanto ele, como também o próprio Andrei Santos, regularização tem que acontecer até quarta-feira. Até no caso hoje, segunda, depois de amanhã. Sendo regularizado, os dois poderão estar à disposição. Mas o Manuel Capasso é titular. O reserva do Capasso, meus amigos, é o Robson Bambu. O Miranda é o terceiro zagueiro desse elenco do Vasco da Gama. Então, dificilmente, o Bambu voltando da sua lesão, o Manuel Capasso estando à disposição, veremos o Miranda entrando em campo novamente durante essa temporada de 2023. Na lateral direita, inquestionável, Pumita, fez o seu primeiro gol, inclusive hoje, um golaço na minha opinião, entrando, aproveitando espaço, pegando oportunidade contra a equipe do Boa Vista aos 21 minutos do segundo tempo. Uma boa partida aí também do Pumita Rodrigues, um jogador que de fato encaixou muito bem nesse elenco do Vasco e é o lateral direito que eu, pelo menos como torcedor vascaíno, e tenho certeza que você não via há muito tempo. A gente tenta puxar, eu pelo menos na minha memória, e não lembro de um lateral direito, pelo menos nesses últimos anos, com tanta qualidade quanto o Pumita. O último lateral direito que passou pelo Vasco que de fato teve realmente um bom desempenho foi o Gilberto e o Madison. Após aquele período, vieram vários laterais e nenhum teve um bom desempenho pelo lado direito do Gigante da Colina. Com relação ao meio, Rodrigo, uma partida segura, mas ainda não é o atleta que queremos para aquela posição. Sobre aí o Jair, inquestionável, jogadoraço, infelizmente acabou errando no passe no primeiro tempo, mas é um ponto que a gente já vai falar. Porém, uma partidaça, um jogador que chega com bastante qualidade aí no setor ofensivo, é diferente e só passa pela minha cabeça pensar no Jair, Andrei Santos e Marlon Gomes formando aí essa trinca de meio campo. Com relação a Alex Teixeira, que foi ali aquele camisa 10, que flutua nas linhas do adversário. Gostei, não à toa saiu do jogo com um gol e uma assistência, cada vez mais participativo, cada vez mais entrando na sua forma física ideal, cada vez mais sendo importante para o elenco do Vasco da Gama. E sobre a nossa trinca ofensiva, Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Sobre Gabriel Peck, uma partida mais apagada do que as outras, porém uma boa partida. Não é aquele jogador que nós sabemos e eu tenho essa noção que será titular do Vasco da Gama. Acredito que ainda falta muito para ele conseguir ser titular. O Luco Orediano foi contratado para ser o titular naquela posição, mas penso que como jogador reserva, como um atleta que pode entrar de uma maneira imediata no segundo tempo de jogo, será muito útil para a temporada de 2023 do Vasco da Gama. Sobre Eric Marcos, precisa evoluir. Muito longe também daquilo que nós queremos para 2023, se tratando de um ponta esquerdo. Não à toa o Vasco está procurando atletas no mercado do futebol. A gente espera que traga de maneira, inclusive, na minha opinião, urgente, até para que o garoto possa ter liberdade, não entre numa pressão, não venha a ser colocado um peso em cima dele de entregar. Ele não tem esse peso, é um jogador jovem, de apenas 18 anos, que terá muito tempo para maturar, não está maduro ainda. Mas, novamente, como foi contra o Trem,
É um jogador que tá partindo pra cima, aos pouquinhos vem adquirindo confiança e demonstrando que possa vir a ser um grande atleta aí no futuro bem próximo. E sobre o Pedro Raul, estava ali, fez o que deveria fazer. 2 gols. Artilheiro aí do Vasco da Gama nessa temporada, nesse ano de 2023, uma grande contratação do Vasco, é um centroavante, mas faz muito além do que apenas gols. Sai da área, dá assistências, marca, pressiona, realmente ajuda muito até no setor de criação do Gigante da Colina. Um bom jogador e muito barato, isso me impressiona. O Vasco pagou apenas 10 milhões de reais no Pedro Raul, gente. É um grande jogador, uma baita contratação que com toda certeza dará muitas alegrias aí a todos nós torcedores vascaínos durante esse ano de 2023. Sobre o que eu queria falar, no geral, gostei da atuação do Vasco da Gama. Mais uma boa partida. Porém, da mesma maneira que eu vi contra o Trem, eu vi hoje. E hoje eu vi com mais intensidade. Contra o Trem, eu vi que o Vasco tentou e errou muito. Mas em alguns momentos do jogo, o Vasco chegou a brincar. Chegou a tirar o pé, chegou a realmente achar que o jogo já estava ganho, e se bem que já estava. Porém, cara, como o Vasco da Gama, na minha opinião, o Vasco não pode brincar. O Vasco sempre tem que focar em fazer gols. E hoje eu senti exatamente isso. Um individualismo muito grande por parte de alguns atletas. O Ignaldo no final do jogo, numa bola que o Ryan estava passando sozinho, ele chutou. Mesmo diante de um 4-1, é para fazer mais gols. É para sempre buscar o gol do adversário e tirar esse individualismo. Lembro muito que no ano passado o Zé Ricardo falou no início da temporada com aquele elenco do Vasco bem fraco. Se você fizer gol e o Vasco perder, não adianta nada. Isso o Zé Ricardo numa pré-eleição dentro do vestiário. O gol é do Vasco. O gol não é do Peck, o gol não é do Pedro Raul, o gol não é do Léo Pelé, o gol é do Vasco da Gama. Então eu tenho certeza que se diminuir esse individualismo, muito por parte, na minha opinião, até do próprio Gabriel Peck, que eu vejo de birrinha, às vezes o Pedro Raul dá uma finalização, não toca, ele bate o bracinho. Gente, é pelo Vasco. Menos individualismo. Com toda certeza, o elenco no geral, pensando sempre em prol do Vasco da Gama, todos os atletas individualmente vão acabar crescendo. Porém, se ficar no individualismo que eu vi hoje em vários lances, não foi em poucos não, foram em muitos lances. Nesse final do Ignaldo, do Gabriel Peck tendo vários lances, cortava pro meio, o Jair abria pelo lado direito, o Pumita Rodrigues abria pelo lado direito, e ele tentava o chute. Então essas coisas eu sinceramente não gostei. Hoje, na minha opinião, ficou nítido que se o Vasco levasse a partida a sério, não é que eu tô falando que o Vasco não levou 100% a sério, mas por ser um adversário mais limitado, o Vasco acabava brincando mais um pouco, não tendo 100% de foco, né? Não vou falar sério, vou falar a palavra foco. Se focar mais no jogo, tenho certeza que o placar poderia ter sido maior hoje. E é exatamente por esse motivo que eu quero ver o Vasco e Flamengo no domingo. Porque eu tenho certeza que a postura dos atletas que tiveram hoje contra o Boa Vista, na quinta-feira contra o Trem, será diferente contra o Flamengo no próximo domingo. E automaticamente, você mudando a sua postura, você tendo um foco maior, você levando o jogo mais a sério, o seu desempenho também cresce. E é isso que eu quero ver no próximo domingo. Mais seriedade, mais foco. Tratar o jogo como um jogo sério, não já entrar em campo como o Vasco entrou hoje, com todo respeito ao Boa Vista, principalmente por ter feito o gol de 9 minutos, achando que já estava tudo ganho. Domingo, se continuar com os erros que teve no sistema defensivo, levando a partida de uma maneira calma como levou, principalmente na saída de bola, numa criação, numa tranquilidade, vai se complicar contra o Flamengo. Mas volto a repetir o que eu falei, é 4-1, é goleada, é Vasco bem, não precisamos nos preocupar, mas são coisas bobas que se realmente forem se repetir em jogos grandes, vai se complicar demais durante as partidas. Mas enfim, 4-1, Vasco goleia novamente no Caldeirão de São Januário e vai muito confiante para esse jogo contra o Flamengo. Principalmente, meus amigos, se o Flamengo perder amanhã, nessa final contra o Independente Del Valle da Recopa, o Vasco chega na partida contra o rival aqui e o Flamengo chega contra o Vasco da Gama aqui, com relação à confiança. E sabemos muito bem que um clássico é essencial entrar com uma confiança em cima. Entrar abalado num clássico já é realmente o primeiro gol a favor do adversário com relação a já entrar ganhando dentro de campo. A gente fica por aqui. Esse foi o pós-jogo do Gigante e é claro, contamos aí com o seu apoio, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso canal. Falta bem pouco aí pra gente chegar aos 87, 88 mil inscritos, não sei a exato, mas conta aí com o apoio de vocês para que o mais rápido possível a gente consiga chegar nesse número. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem o nosso canal e saudações vascaínas.